Eu quero falar um pouco a respeito de que foi Zacarias, um profeta chamado por Deus, né? Eu quero que você entenda isso, queridos. A primeira coisa que Deus falava comigo durante essa série, tão claro assim, é que nós olhamos para esse tempo onde Deus chama esses profetas e nós achamos, não, é para aquele tempo, é para aqueles dias lá, não tem nada a ver comigo hoje. E não, queridos, você vai ver que essas profecias que Deus chama esses homens para profetizar, elas acontecem, muitas se cumpriram hoje, estão se cumprindo hoje, ou na volta de Cristo, se cumprirão. Então assim, é para hoje, queridos. Se Deus levantou esses homens lá no passado, há 500, aqui vocês vão ver 518, 520 anos antes de Cristo, mas a Bíblia diz que Deus não mudou. Então essas profecias que foram lá para aquele povo, elas continuam ainda hoje, porque Deus ainda está enviando profetas e palavra para nós. A mesma palavra que Deus envia para profetas pregar naquela época, Ele continua ainda hoje enviando palavras e profetas para as nossas vidas. Agora, depende de mim e de você se nós vamos nos arrepender e vamos nos associar a essa palavra para andarmos nessa novidade de vida. Amém? Então eu quero que você preste atenção, queridos. Não vai durar muito tempo essa ministração, mas preste atenção numa coisa: tudo que foi profetizado lá naquele passado, lá que nós olhamos para esses profetas lá naquele passado, vem se cumprindo hoje. A palavra de Deus se cumpre, ela é mais atual, eu sempre digo, ela é mais atual do que qualquer jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus é mais atual, ela se cumpre hoje. Esse profeta, ele é chamado por Deus para profetizar sobre um povo, também para arrependimento, mas para a construção de um templo que havia sido derrubado pelo rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor. Bem bonito o nome. Esse rei havia destruído esse templo e tinha levado aquele povo cativo. Durante 70 anos o povo ficou cativo nas mãos desse rei. E eu, queridos, hoje eu orava de manhã e o Senhor falava comigo a respeito dessa parte, né, de 70 anos cativos. Já pensou você ficar 70 anos na mão de alguém? E o Senhor falava comigo a respeito disso, que muitas vezes nós andamos cativos, presos, afastados de Deus, mesmo sendo livres, mesmo nós tendo liberdade de andar, de nos mover, de respirar, nós andamos presos, cativos, fora da presença de Deus. Esse povo, ele vai cativo por esse rei, por desobedecer a Deus. Havia uma promessa de Deus, mas eles não quiseram. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 1. O livro de Zacarias, queridos, tem bastante visões, as visões de Zacarias, mas eu quero só falar do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Espera todo mundo chegar lá. Zacarias 1, versículo 1. Passo além. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou.
nós pensamos, né, por que está acontecendo isso com a gente? Mas a Bíblia é bem clara, porque quando o Senhor diz ali, acho que é Romanos que fala, né? Retribuirá o Senhor segundo o nosso proceder. Ou retribuir o Senhor segundo o nosso proceder, segundo as nossas ações, o nosso andar, o nosso pensar. O Senhor retribui conforme do jeito que nós andamos. E aqui no final desse versículo, no versículo 3, ele diz que o Senhor fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Então o povo foi levado cativo durante esses 70 anos por desobediência. Você quer ver uma chave para a gente andar com Deus e ser bem sucedido em tudo? É obedecer. Nós sabemos disso. E o pastor sempre fala, né, que ele fala as mesmas coisas, mas nós sabemos disso, mas precisamos ser lembrados, parece toda a ministração, nós precisamos ser lembrados dessas coisas, porque nós sabemos que se nós obedecermos, nós vamos colher coisas boas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus. Nós sabemos disso, mas nós como seres humanos, parece que nós, a gente parece que fica abalado e não entende essas coisas, nós desobedecemos. E aqui está falando de um povo que desobedeceu e foi levado cativo. E aí fica 70 anos sofrendo por desobediência. Amém? Mas eu quero falar aqui um pouquinho a respeito desse início. Quem foi Zacarias? Zacarias foi o homem que profetizou a respeito da reconstrução do templo. Mas ele fez uma coisa que se cumpriu na vida de Jesus. Ele profetizou 518, 520 anos antes de Cristo a vinda do Messias, do Salvador. Ele profetizou isso. Versículo, se não me engano, aí mesmo nesse livro, capítulo 9, versículo 9. Deixa eu ver se é. Capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegrai-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Rapaz, aí eu vou pensar que isso aqui, não, é só para aqueles anos lá, é para aquela época. O cara está anunciando, Vinícius, o cara está profetizando, Tony, antes de Jesus vir, antes, 518, 520 anos antes de Cristo, ele já está pré-anunciando: olha, vai vir um Salvador e ele vai endireitar o caminho para quem quer andar direito. Ele pré-anuncia isso, que coisa tremenda. Eu não posso pegar a Bíblia e ver, não, isso é do passado, eu não quero para mim. Não, quer dizer, ele está pré-anunciando algo que viria agora para nós. E continua, que Jesus veio já uma vez e nos ensinou. Mas ele virá outra vez. E essa profecia está se cumprindo hoje, Deus. Está se cumprindo amanhã, vai se cumprir amanhã, depois da manhã, até a volta de Cristo. Ele anuncia, olha, vai chegar o Messias, o Salvador, que ele vai endireitar o caminho. E eu pego isso para mim. Ele virá endireitar o caminho, queridos, para quem quer. Por isso que quando ele diz aqui, voltamos lá para o capítulo 1. Versículo 2: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais, portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor. Tornai para ele, querido. Alguém que vai tornar para o Senhor é quem já esteve com ele. Eu não sei como é que está a sua vida, se você precisa tornar ou precisa se achegar mais ao Senhor, mas ele está dizendo, tornai para mim, e eu me tornarei para
Senhor envia um profeta. Eu agora vi que eu pulei aqui uma parte, tá? Perdão. Eu do capítulo 2, 3, eu fui lá para o final do 6. Então eu vou prosseguir aqui no 3, tá? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E não sejais como vossos pais. Versículo 4: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? E os profetas viverão eles para sempre? O que o Senhor está dizendo aqui? Não seja como os teus antepassados, os teus pais, que eu enviei profetas a eles, eu enviei uma palavra para eles e eles não obedeceram, eles não quiseram. Eles não quiseram, queridos. Eu não sei o que se passa em nossas vidas hoje, porque o Senhor tem enviado essa palavra, essa mesma palavra que Deus enviava lá, socorro, Ele tem enviado hoje. Se nós temos escutado ou não, é uma coisa minha, particular e sua com Deus. Cada um tem sua vida com Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui: até quando eu vou enviar profetas? Até quando eu vou enviar minha palavra e vocês não vão obedecer? Eu sei que é uma palavra meio dura, queridos, mas é uma noite de ensino. E essa série é de ensino, nós temos que entender isso. Mas até quando o Senhor vai enviar profetas para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas, e nós vamos estar nem aí? E o Senhor, é interessante, eu já falei isso aqui, que Ele sempre, o Senhor dá uma chance para nós. O Senhor sempre envia um socorro para nós, antes de vir a sentença. Ele primeiro diz assim: tornai-vos para mim. Se você se tornar, vir até mim, eu vou me tornar para vocês. Mas aí, se você não quiser, aí ele diz: não seja como os vossos pais, que desobedeceram, que eu enviei profetas, que eu enviei a palavra e eles não quiseram. E os teus pais onde estão? Talvez daqui a um tempo, amados, eu fico prestando atenção nisso. Daqui a um tempo, nós não vamos estar aqui, vai estar os nossos filhos, só que eles vão falar de nós. Talvez se escrevesse uma Bíblia hoje, estaria a nossa situação na Bíblia. Eu não sei, porque é nós que estamos aqui hoje. E aí está escrito: Júlio obedeceu ou desobedeceu. Os nossos filhos estavam lendo isso, estariam lendo isso, num futuro bem próximo. E aí eu sempre falo isso, o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, aquilo que nós ouvimos, fizemos, eles estão ali, nós somos o espelho dos nossos filhos. Nós somos o espelho. E aí o Senhor está dizendo ali: enviei profetas, vocês não quiseram. Você enviei a minha palavra, vocês não quiseram. E aí foram presos, cativos durante 70 anos, teve que vir outro rei para libertar. Mas o Senhor é misericordioso, é bom demais, queridos. Eu sou meio deselegante às vezes, sabe, para falar. Sabe, tem um rapaz lá que trabalha lá com a gente lá, e ele diz: tu é muito deselegante para falar as coisas para nós. Tu fala na cara. Amados, irmãos, eu amo vocês, mas eu prefiro receber uma paulada que é a verdade do que o cara ficar me avisando. Eu prefiro que o cara. Eu fui instruído assim, que o cara chegava para mim e dizia: tenha vergonha na cara, larga o pecado. Ele não dizia assim: não, larga o pecado, calma, né? Não, eu dizia: não, cria vergonha na cara. E eu prefiro, querido, te falar a verdade, porque a verdade dói no momento, mas ela cicatriza, ela
anunciarem falso, queridos. Aqueles que têm um machucado em falso, que cura por cima, sempre está disposto a bater, vai bater lá, vai machucar de novo, e a verdade ela sempre vai curar, queridos. E o Senhor está dizendo: ei, até quando eu vou enviar profetas, até quantos pastores se levantarão e pregarão a palavra e vocês vão desobedecer? Eu não sei, queridos, eu não sei você, mas eu estou orando essa semana. Eu disse: Deus, o que eu não fiz para Ti nesse ano de 2022? Eu preciso mudar, precisa mudar a minha vida. Eu preciso dar mais, eu não fiz nada, parece. Eu acho que você tem que fazer uma retrospectiva da sua vida. E o que você fez esse ano de 2022 para o Senhor? Eu preciso obedecer mais, eu preciso me dedicar mais para o Senhor, eu preciso ouvir mais. Amém? Vocês estão aí? Zacarias foi um profeta que incentivou o povo a reconstruir o templo depois do exílio, que é os 70 anos de cativeiro, né? E fez várias profecias sobre a vinda do Salvador. A vinda do Salvador, que está atingindo nós hoje aqui. Profecia que foi mais de 500 anos lá atrás, antes de Cristo, e hoje está pegando nós aqui. A volta do Salvador. Zacarias começou seu ministério de profeta em um tempo quando a construção do templo estava parada, por ordem do rei da Pérsia. O povo estava desanimado e não tinha mais vontade de continuar o trabalho. Deus enviou Zacarias e seu contemporâneo Ageu para animar o povo. Graças à profecia de Zacarias e Ageu, os israelitas ficaram mais motivados e concluíram a construção do templo. Queridos, essa foi uma profecia que Deus chama esse homem para a construção do templo. Você sabe que o templo foi derrubado por esse rei de Babilônia, Nabucodonosor. Nossa. Além de incentivar o povo a reconstruir o templo, Zacarias fez várias profecias sobre a vinda do Salvador e o fim dos tempos. Várias das profecias de Zacarias foram cumpridas quando Jesus veio à terra. Queridos, e quando Jesus veio à terra se cumpriu essa profecia dele. Só que ela se estende até nós. Ela se estende até nós. Que coisa tremenda isso, né? Uma profecia de um homem lá atrás, Deus chama, levanta, e ela vem, se cumpre em Jesus. Jesus vem, se manifesta, ensina os discípulos. A Bíblia diz que Jesus ressuscita e ainda fica 40 dias na terra ensinando os discípulos como deveriam fazer. E ali se cumpriu a profecia de Zacarias. Mas só que ela se estendeu e está se estendendo até nós. Ela se estende até nós. A profecia do Salvador. Jesus era o servo que removeu os pecados. Abra sua Bíblia em Marcos 10, 45. Jesus era o servo que removeu os pecados. Isso é a profecia de Zacarias, que se cumpre agora no Novo Testamento. A gente pega, né, o Velho Testamento, a lei, e agora nós estamos na graça. Só que, queridos, entenda uma coisa, preste atenção, entenda uma coisa: a graça não removeu, não anulou a lei. A lei, você quer ver uma coisa? A lei, o pecado na lei, Deus diz assim: não adulterarás na lei, certo? Está escrito na sua Bíblia isso, não adulterarás. Aí a graça diz: se você olhar, você já pecou. Então nós ficamos pensando, né? Não, isso era no tempo da lei. Não, mas alcançou nós aqui, queridos. E aí diz que Jesus é o servo que removeu os pecados. Marcos 10, 45.
Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a profecia dele está nos alcançando hoje, porque ele está nos resgatando do pecado. Jesus faz isso, ele nos resgata do pecado. A redenção, que eles se chamam resgate, da onde nós não conseguiríamos sair. Então essa profecia, queridos, ela nos traz para o presente hoje. Traz para o presente. Nós estamos sendo alcançados por essa graça. Essa graça que ela só se estende também, ela não apaga a lei, mas ela completa a lei. Eu estou na graça, agora eu posso pecar, eu posso... Não, queridos. A graça diz que só se tu olhar tu já pecou. Não basta consumar o pecado, já pensou? Não, na lei era bom, na lei era... Só se consumar o pecado era pecado. Agora eu estou na graça, agora eu estou bem, né? Não, mas a graça diz que se nós olhar apenas, nós já pecamos. Aí vamos lascar, né? Então a graça e lei andam junto, queridos. A graça nunca vai tirar a lei. A entrada de Jesus em Jerusalém montada em um jumentinho, ali nós lemos Zacarias 9:9, Lucas 19:35. Vamos passear um pouquinho aí. É noite de ensino, nós precisamos saber esses versículos aí. Lucas 19:35. Lembra da profecia de Zacarias 9:9? Viria o Salvador montado num jumentinho. Aí se cumpre aqui em Lucas 35. E trouxeram-no Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando ou se alegrando, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentro da multidão uns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ele diz: o que me chamou a atenção é isso aqui, né? Quando Zacarias anuncia que virá um Salvador, ele diz que ele direitaria o caminho. Aí vejo aqui que há uma alegria, só que muitos não aceitaram a vinda do Messias, a vinda de Jesus, porque ele chegou num jumentinho. Eles esperavam ele numa carruagem. Eles esperavam ele um rei, né, com suas vestes, mais ou menos como se vestiu o mestre lá para pegar a taça da copa, vocês viram, né? Se vestiu lá de árabe lá. E eles esperavam o Salvador de uma outra forma, né? Numa carruagem, sei lá, numa BM. Fez um carro aí bom aí. Sim. Eles esperavam alguém que fosse, né, ser notícia nos jornais. Não sei se tinha jornais naquela época, mas hoje, se fosse hoje, né? E Jesus chega num jumentinho. Profecia de Zacarias lá: olha, vai chegar o Salvador montado num jumentinho. Mas ele chega dessa forma, mas as pessoas não quiseram. Por isso eles renunciaram, queridos. E a renúncia a Deus traz dano para as nossas vidas. O dano vem sobre nós, queridos. E quando nós renunciamos à palavra, o dano é sobre nós. Vai vir dano sobre nossas vidas. Não tem como ser diferente. As pessoas que renunciaram, esse povo renuncia, fica 70 anos preso. Toda vez que nós renunciamos à palavra, amados, haverá uma perda para nós. Amém? Vamos passear lá um pouquinho.
A traição de Jesus por 30 moedas de prata, Zacarias 11:13, não precisa abrir lá em Zacarias, ele já pré-anuncia isso, ele profetiza isso no capítulo 11, versículo 13, mas eu quero que você vá lá em Mateus 27:3. A traição de Jesus por 30 moedas de prata. Eu achei tão interessante isso que, Zacarias lá naquela época já anunciou que Jesus iria ser traído por 30 moedas de prata. Que coisa tremenda isso. Mateus 27:3. Chegaram? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes e dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Você está vendo, queridos? Zacarias profetiza isso. E eu fico imaginando, se Judas tivesse esperado 3 dias. 3 dias apenas. Se ele tivesse esperado bem. Se ele tivesse esperado 3 dias, ele poderia ter sido perdoado mesmo traindo Jesus. Porque Jesus ia ressuscitar em 3 dias. Mas ele se matou antes. Ele se enforcou antes. A Bíblia diz que ele peca, traindo Jesus por 30 moedas de prata. E depois se arrepende. Mas nesse arrependimento, se ele esperasse 3 dias apenas, 3 dias, Pedro, ele teria sido perdoado, porque Jesus é poderoso nisso. Jesus é perito em perdoar. Mas não, ele tirou a própria vida antes. A morte de Jesus e a fuga dos discípulos. Aqui é interessante que Zacarias ele diz lá, vão tirar o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Isso é para nós. Como está a nossa fé? Como está o nosso crer? Está em quem? Olha, o pastor vai ser ferido. E vocês vão fazer o quê? Zacarias falando isso. A morte de Jesus e a fuga dos discípulos, Zacarias 13:7. Vai lá. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Isso é uma profecia, queridos. Tanto tempo depois, daí se cumpre em Mateus 26. Vai lá, abre a Bíblia aí, gente. Vocês vão cansar hoje. Mateus 26:31. Mateus 26:31. Leia. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Eu não sei como é que está a nossa vida nesse sentido. Eu não sei que ponto nós cremos no nosso Deus, que se nós perdermos alguém, nós vamos dispersar ou continuar. Zacarias estava dizendo: olha, vai chegar um tempo lá, no cumprimento dessa profecia, que o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar.
Você sabe que quando Jesus foi levado para a cruz, Tony, as pessoas chegaram até Pedro andava com ele, né? Você era um dos dele. E Pedro disse não. Aí eles andam mais um pouco, né? Pedro está lá de novo, chega outro e diz: Pedro, você é um dos dele. E Pedro diz: não conheço. Ele nega Jesus aí. Então, queridos, até que ponto nós estamos firmados nessa palavra, Tony? Se quando acontecer algo que impeça a nossa fé de avançar, até que ponto nós estamos firmados nessa palavra? Até que ponto nós estamos enraizados nela? De confrontar as oposições que surgirem e não negar o nome de Jesus. Pedro, queridos, Pedro que colocava a mão nas pessoas e elas eram curadas, ele nega 2 vezes quando ele é perguntado se ele era um dos que andava com Jesus. Eu não sei como está a nossa vida hoje. Cada um responde por sua vida. Eu não sei como se encontra, eu não sei nem como eu me encontraria, queridos, se eu tentasse me impedir de servir o meu Deus. Eu não sei qual é a minha resposta, mas eu preciso estar firmado, eu preciso caminhar nesse ano de 2023 firmado nessa palavra, independente do que acontecer, Márcio. Se alguém perguntar, se alguém me oferecer algo, eu não posso trocar coisas pela palavra. Eu não posso, eu preciso firmar. Ah, mas você vai morrer. Uma vez nós fizemos um teatro, na igreja, a igreja orando, e entrou os caras armados. Quem ficaria com a palavra, quem ficaria com o Senhor e quem negaria. Quem ficava era morto, quem negaria era salvo. Os caras tudo armados, mas era um teatro, né? Mas é hoje, queridos, eu trago hoje essa palavra para nós. E se as coisas acontecerem, de tentarem nos impedir de andar com o nosso Deus, qual vai ser a nossa posição? Qual vai ser, queridos? Onde estamos apegados? Aonde os nossos olhos estão olhando? Aonde o nosso coração está firmado? Responda para você mesmo, irmãos. Mas eu convido, eu quero que você já fique de pé.